Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é segunda-feira, dia 6 de maio, e o tema do estudo de hoje é Períodos de Tempo Proféticos. Os textos bíblicos que baseiam nosso estudo são Apocalipse, capítulo 11, verso 3, capítulo 12, versos 5, 6, 14 e 15, e Daniel, capítulo 7, versículo 25. No caso aqui de Apocalipse, capítulo 11, verso 3, o apóstolo João escreveu o seguinte: Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. E agora o capítulo 12 de Apocalipse, versículo 5. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Agora o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. E agora o verso 14. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. E o verso 15. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. E por fim, o capítulo 7, versículo 25 do livro de Daniel. Aqui, o profeta escreveu o seguinte: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando estudamos profecias, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é muito importante a compreensão de que em algumas profecias Deus deixou alguns registros que dizem respeito a tempos e épocas ou datas que Deus deixou profetizadas. No caso do estudo de ontem, que falou sobre as duas testemunhas, elas profetizaram durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. O que está em Apocalipse 11, verso 3, que lemos no início desse estudo. Esse é o mesmo período dos 42 meses durante os quais os gentios, que se opõem à verdade, pisariam a cidade santa, o que está no mesmo capítulo 11, no versículo 2. Ou seja, esse período de 42 meses é o mesmo período de 1260 dias. O que esse texto está nos dizendo é que os inimigos de Deus pisam a divina verdade pelo período de 1260 dias. E durante esse tempo, as duas testemunhas que aprendemos ontem, que é a Bíblia, com o Antigo e o Novo Testamento, profetizam contra eles nesse período. Afinal de contas, o que significa 1260 dias, 42 meses? Como eu disse, esses dois períodos são a mesma coisa. Preste atenção. Quando João escreveu o Apocalipse, quando Daniel escreveu seu livro, no calendário da época, os meses tinham 30 dias. É importante entender isso, porque no caso da expressão 42 meses, nós vamos chegar à conclusão que esse tempo representa 1260 dias. Portanto, se são 42 meses, cada mês tem 30 dias, obviamente, chegaremos à conta de 1260 dias. Afinal, 42 vezes 30 é igual a 1260. Como estudamos na lição 4, o chifre pequeno, que surgiria no tempo do fim do Império Romano, perseguiria os fiéis por um tempo, tempos e metade de um tempo. Em algumas traduções, essa expressão tempos, no plural, aparece como 2 tempos. Então, a título de informação nessa outra tradução, essa expressão fica assim também: por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio. Pois tempo, em profecia, representa o mesmo que ano. Não. Em alguns textos da Bíblia, a expressão tempo representa ano. Então, 1 ano, 2 anos e metade de um ano, ou 3 anos e meio. E usando esse mesmo princípio que expliquei agora há pouco, de que cada mês no calendário da época dos tempos bíblicos tinha 30 dias,
3 anos e meio vezes 360, porque o ano na época tinha 360 dias, equivalem exatamente a 1.260 dias. Preste atenção porque na Bíblia não existem coincidências. Todas essas medidas de tempo, 1.260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio ou 3 tempos e meio, tudo isso significa a mesma coisa, 1.260 dias. Por que é tão importante para o livro de Daniel, para o livro do Apocalipse, essa contagem de tempo de 1.260 dias? A resposta é simples e muito importante. Apocalipse 12, verso 6, fala dos 1.260 dias de perseguição do povo de Deus. Apocalipse 12, 14, recapitulando, fala de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Já Apocalipse 13, verso 5, fala dos 42 meses, que são mencionados também em Apocalipse 11, versos 2 e 3, junto com os 1.260 dias. E para que fique gravado em seu coração, repito, todas essas profecias descrevem diferentes aspectos do mesmo período de tempo, ou formas diferentes de falar da mesma coisa. Um tempo em que o povo de Deus, a verdade de Deus, seria pisada e perseguida. Agora você vai entender o quanto que é importante nós entendermos esse período de tempo específico que Deus profetizou de 1.260 dias. Em Números 14, verso 34, e Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, Deus explica claramente que em profecia, dia representa um ano, ou um dia é igual a um ano. Agora entenda, isso somente em textos específicos proféticos. Isso não significa que literalmente um dia vai representar um ano. Portanto, entendendo isso que está em Números 14, verso 34 e Ezequiel 4, versos 6 e 7, esses 1.260 dias representam 1.260 anos. Seriam e foram, na verdade, 1.260 anos de extrema perseguição contra o povo de Deus. Quando a autoridade das Escrituras é negligenciada, autoridades humanas tomam seu lugar. Isso muitas vezes leva à perseguição dos que defendem a Bíblia, o que ocorreu no tempo de domínio papal, do ano 538 até 1798, quando a Igreja medieval mergulhou em profunda escuridão espiritual. Os decretos humanos substituíram os mandamentos divinos. As tradições ofuscaram a simplicidade do Evangelho. A Igreja Romana se uniu ao poder secular para estender sua autoridade sobre a Europa. Durante esses 1.260 anos proféticos, a palavra de Deus, suas 2 testemunhas, foi revestida de pano de saco. Suas verdades estavam escondidas sobre uma vasta pilha de tradições e rituais. Essas 2 testemunhas, a Bíblia, profetizavam. Mesmo com todo o ódio satânico contra a verdade, a Bíblia ainda falava. Havia aqueles que a apreciavam e viviam de acordo com seus preceitos. Mas, em comparação com as massas na Europa, eram poucos. Os valdenses, João Hus, Jerônimo, Martinho Lutero, Úrico Zwinglio, João Calvino, João e Carlos Wesley e muitos outros reformadores foram fiéis à palavra de Deus, da forma como eles aprenderam. E concluindo aqui o nosso estudo, eu quero deixar com você também o texto da leitura bíblica de hoje, que é Ezequiel capítulo 42. Que o Senhor te abençoe muito, mas muito mesmo. E com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.